Vamos começar, então, pelo Gustavo, que vai falar aí sobre planejamento, né, que a origem de tudo. Sem planejamento, a gente pode até ir para algum lugar, mas a gente não sabe que lugar é esse, né? Então, o planejamento é o que nos dá a formatação, nos orienta, né, dentro dessa nossa atividade, a tentar fazer não certas coisas, né, mas fazer as coisas certas, né? Então, o planejamento é fundamental e sem ele, como eu disse, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, é isso. Gustavo, a palavra é sua. Vamos lá, gente. Boa sorte para nós. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Júnior. Bom dia, gente. Tudo bom? Estou super contente, porque eu já dei aula. Eu ia falar em tudo que é coisa, de jeito, forma. É a primeira vez que eu vou dar uma palestra numa sala de cinema. Estou encantado. Assim, eu acho, poxa, nunca quis ser ator, mas é oportunidade na vida, né? E é engraçado porque eu vou fazer uma palestra um pouco... Bom, essa é a vantagem de você ser professor, né, acadêmico. Você vai lá, vai falar um pouco da teoria. E aqui no Brasil a gente tem um pouco de ideia de falar, é o cara mais teórico, né? Então é aquela coisa menos focada na prática. E eu sempre falo, isso é um erro muito grande, porque biblioteca não é repositório de maluquices ou ideias, né? Biblioteca é o repositório da experiência de muitas pessoas que nos antecederam. Então, o nosso trabalho como um pesquisador na área de administração pública é sistematizar a experiência de outras pessoas, sistematizar a experiência de outros países, sistematizar a experiência de muita e muita gente e tentar achar atalhos para que nós consigamos avançar mais rapidamente. Então, na verdade, a boa parte da minha provocação, né, eu acho que assim, até a sequência aqui que a gente vai fazer é uma sequência muito legal, porque no sentido, eu vou ser um pouco mais distante, um pouco da realidade aparente de dia a dia, mas tem tudo a ver com o que a gente faz o tempo todo, e depois, tanto a Blenda, vão falar muito mais de coisas mais de práticas, assim, de diárias de vocês, né? E, só demorando um pouquinho mais para começar, né, acho que tem um exemplo bem legal aqui, gente, do que é gestão, né? Eu lembro, na minha vida aí de estudante, né, quando é estudante, a gente ajuda a organizar congressos, tudo, né, corre atrás, faz as coisas. Eu lembro que, quando eu estava lá na USP, em 2008, 2007, estava fazendo doutorado, eu ajudei a organizar um congresso de teoria dos jogos. Minha orientadora de mestrado, ela era da área de teoria dos jogos. Obrigado. E eu lembro que eu fui buscar o Eric Maskell, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2005 no aeroporto, né? Então, como ajudante, tive o prazer ali de... Foram 4 Nobels que vieram para São Paulo para esse seminário de aposentadoria da minha orientadora de mestrado. E eu lembro que quando... Porque eu estou contando essa história. Quando a gente saiu do aeroporto, para quem conhece São Paulo, passando pela Marginal Tietê, e eu lembro que eu virei para ele e falei, olha, aqui é o Sambódromo de São Paulo. E ele olhou e perguntou, legal. E aí, o que vocês fazem? A gente faz os desfiles da escola de samba. E aí ele perguntou para mim uma coisa, e o que vocês fazem o resto do tempo com isso? Estádios de futebol, quartas e domingos. O que vocês fazem o resto do tempo com isso? Eu nunca esqueci essa pergunta. E aqui é um exemplo interessante de gestão. Sala de cinema, pandemia, caiu o público, streaming, ou seja, Netflix, Amazon, Globoplay, precisamos fazer alguma coisa. E o gestor aqui está fazendo alguma coisa. Até brinquei com o Júnior, está de parabéns, né? Gostei, o gestor daqui parece ser muito bom, porque fizeram que o shopping deram um jeito, né? Gestão é isso, né? Gestão não é responder perguntas que estão dadas em algum lugar, abrir o livro e falar, está aqui o regulamento, é só eu fazer isso. Gestão é resolver problemas. E gestão não é acertar. Gestão é tomar a melhor decisão com base na informação que você tem. Se você vai acertar, vamos ver depois. Tá? A gestão deve ser julgada não necessariamente, para boa administração, não pela qualidade, enfim, dos resultados, mas pela qualidade da decisão tomada em função da informação que estava disponível. Então, aqui é um exemplo bem interessante do que é gestão. Do que é. E erros, né? Talvez planejaram, talvez erraram, talvez acharam que essa área da cidade ia crescer mais, ou não puderam prever a pandemia, porque percalços nessa natureza existem, e, portanto,
estão dando uma resposta. Então, é um exemplo interessante da gente aqui. Bom, vou começar com 2 exemplos. Um exemplo de Meghalaya, na Índia, não sei se assim pronuncia, botei aí o mapa, é um estado, uma província da Índia, que tem uma peculiaridade, que é o lugar que mais chove no mundo. Chove demais lá. Né? Se vocês terem uma ideia, se chove 2.000 milímetros por ano, na Amazônia ela chove 12.000. É o lugar que mais chove no mundo, só chove. Certo? E o que esse povo que mora lá aprendeu a fazer? Peguei um exemplo antigo, mas um exemplo de uma coisa que nós temos que deixar de lado, de achar que é cultural, e passar a entender que isso faz parte de capacidade de gestão. Como lá chove demais, e a Índia não é um país rico, muito rico, imagine as obras de infraestrutura que você precisa fazer para um lugar que vive permanentemente alagado. Obras muito caras, certo? Para o concreto e para o ferro vencer a natureza, você precisa de muito dinheiro. Então, o que eles aprenderam a fazer? Ficus é uma árvore que tem a capacidade muito frondosa de, com o tempo, você conseguir, plantando em cada um dos lados do rio, juntar os 2 lados e construírem pontes naturais. Certo? Agora, quanto tempo leva para fazer isso? 50 anos. Então, esta ponte que ficou pronta, demorou 50 anos para ficar pronta. 50 anos plantando, guiando os galhos, entrelaçando até chegar lá. Ou seja, um exemplo de um país pobre, problemático, para quem conhece a realidade, os indicadores da Índia, mais complexo do que o Brasil, mas que essa região traz uma interessante lição sobre planejamento de médio e longo prazo. Planejamento é 50 anos. Planejamento não é mês que vem. Mês que vem é execução. Planejamento é 10, 30, 40, 50 anos. Isso não é teoria, isso é realidade. Aqui é um exemplo pontual da Índia. Se vocês forem pegar os países desenvolvidos, isso é a realidade do dia a dia da alocação orçamentária desses países. Estou pensando aqui 20, 30, 40, 50 anos. Estamos discutindo no Reino Unido o que é o Reino Unido em 2050. Estamos discutindo na França, nos Estados Unidos, o que é Reino Unido, Estados Unidos, 2050. Eu fiz pós-doutorado em Harvard. Quando eu estava lá, a universidade estava comprando terrenos para expansão para 2050. Então, planejamento é longe, certo? Isso não é cultura. Isso é capacidade da administração pública. Então, talvez, se vocês pensem e falem, olha, mas isso é muito difícil, então está começando a gente pensar em investir em capacidade de planejamento. Certo? Porque não há um local da administração pública que não precise ter capacidade de planejamento. Velho ditado dos povos mediterrâneos, quem planta tamareiras não colhe tâmaras. Um outro exemplo. Por quê? Porque, para quem conhece a história, uma tamareira demora 100 anos para produzir. Bom, agora a melhoria de engenharia genética, tudo, caiu bastante ainda bem, porque tâmaras são bem gostosas, eu particularmente gosto bastante, embora seja bem engordativo, porque é bem docinho, né? Mas, se você quiser ter tâmara, você tem que plantar e você não vai colher. Você vai deixar para os seus filhos. Certo? Podemos pensar isso como um pensamento altruísta ou como competência de gestão. Prefiro pensar como competência de gestão. Porque depender de valor ético, depender de boa vontade, não é fazer gestão profissional. A gestão profissional não depende da boa vontade nem da ética. A gestão profissional, ela constrói regras e indutoras que provocam e trazem bons resultados. Isso é profissionalismo, isso é boa administração. E a gente, no Brasil, precisa começar a entender que a diferença entre um país subdesenvolvido e desenvolvido, emergente ou desenvolvido, não é só renda per capita, é a capacidade de fazer isso. Se vocês não têm os profissionais, ou não têm o conhecimento para isso, a gente precisa ir atrás. Certo? Isso é um problema brasileiro de todos os setores. Eu sempre, embora até peço desculpas se vocês me acharem um pouco críticos, eu sei que eu estou falando com o que há de melhor na administração pública brasileira. Né? Eu sempre comento com o Júnior, com a Blenda, comentei com ele aqui agora de manhã, assim, eu trabalho com administração pública com vários setores. Já trabalhei muito com educação, já fui no Encontro Nacional do DIME, que é o equivalente do CONASENS, já trabalhei com transporte público e adianto para vocês que vocês são o que há de melhor na administração pública brasileira. O primeiro exemplo que a gente sempre traz sobre algo que funciona a despeito de todas as dificuldades. Mas, ainda assim, a gente sabe que a gente está anos-luz do que a gente precisava fazer. E por que eu estou falando tudo isso?
Porque, primeiro, tá, o orçamento, tá, o que ele é? Esse é um conceito que eu gosto. É um processo de formação de interesse público com base na convergência e concessão de interesses privados legítimos. Tá, então, fazer a alocação orçamentária, fazer o plano... A primeira coisa é que é um processo em que a sociedade, com seus diversos atores, se encontram, ninguém tem o interesse público. E por que isso é fundamental? Todos nós temos interesses privados legítimos. É importante colocar a palavra legítimo, porque existem interesses escusos que não são legítimos. Então é preciso fazer essa separação. Mas a partir do momento que dentro do que é legal, naquela sociedade, você tem seus interesses, todos nós temos interesses privados. Sejam de indivíduos ou sejam de grupos. E isso é fundamental numa democracia, porque significa que nenhum grupo ou pessoa é detentora do interesse público. Interesse público é conversa, interesse público é tensão. Desculpa, a democracia, o orçamento da democracia é tensão, é conversa, certo? É convergência, é concessão, é entendimento, é explicação, é transparência. E assim se constrói o interesse público. O interesse público é construído. Certo? O que é importante, porque na nossa discussão eu chamo até a atenção um pouco, porque a gente é um pouco infantil aqui no Brasil, no sentido de que sempre tem um ator que se acha detentor do interesse público, seja ele da política ou seja ele da burocracia. Quando a burocracia substitui a política, quando a política substitui a burocracia. E, na verdade, num regime democrático existe o espaço adequado para cada um deles. Enfim, mas esse é outro tema. Dito isso, tá? Orçar é alocar recursos financeiros e temporais. E temporais. Tempo também é alocado. Tá? E por que isso é fundamental? Não existe absolutamente nada que seja tecnicamente viável que a administração pública não possa fazer. O que talvez seja impossível de fazer é entregar hoje, amanhã. Vejam, se a gente voltar 100 anos, os indicadores sociais da Europa eram péssimos. Certo? A expectativa de vida da humanidade nos países desenvolvidos era 40 anos em 1900. Certo? Em 100 anos eles mudaram completamente o jogo deles. Em 100 anos a gente faz muita coisa. Veja, nós estamos falando da Constituição de 88, quantos anos já se passaram? Certo? Claro, avançamos muito, mas o que nós vamos avançar daqui para frente? Então, esse é um elemento fundamental do planejamento, porque, na verdade, os nossos regramentos eles acabam nos induzindo, a gente tem, por exemplo, a figura do PPA, que é uma figura só de 4 anos, a entender o planejamento como 2, 3 anos, quando, na verdade, o que vocês esperam para cada um dos seus municípios para 2023, 25, 30, 2035, 2040 e 2050? Qual que é a cara? Quais são os indicadores? Como vão estar em termos de saúde pública de organização? Certo? Orçar, na verdade, é alocar os recursos e o tempo. Porque se nós pensarmos que nós vamos ter um objetivo para 2050, qual que é a cara do SUS 2050, aí a gente vai começar a discutir quais são as diferentes trajetórias em termos de tempo e custo financeiro para chegar lá. Obviamente, trajetórias mais rápidas tendem a ser mais custosas. E talvez até inacessíveis, porque nós não temos esses recursos no momento. Certo? Então, talvez a gente tenha que optar por uma trajetória um pouco mais longa. Bom, alguém pode virar para mim, é importante eu sempre fazer essa digressão, porque eu acho que isso é importante. O brasileiro não tem essa cultura. Ou, isso é muito teórico, ou isso é até ingênuo. Gente, lamento dizer, mas essa é a diferença entre um país desenvolvido e não desenvolvido. Ou você planeja e você chega lá. Veja, quem já teve a oportunidade de visitar a Suíça? Não, se você pegar o Brasil e a Suíça, está errado. Ou melhor, Suíça não, Escandinávia. Plano, um monte de lago, frio, umas arvorezinhas, tudo igual. Você olha para aquilo e você fala, isso aqui era para ser muito pobre. Você pega o Brasil, essa explosão de natureza extraordinária. Alguma coisa está ao contrário. Certo? De novo, planejamento. Certo? Planejamento, o que é o orçamento de médio e longo prazo, permite alcançar o que for possível. Eu repito a frase, tudo o que for tecnicamente possível de se fazer no planeta Terra é
possível de ser feito pela administração pública. Porque a administração pública é permanente. Nós somos passageiros. Então, a gente precisa fazer a nossa parte como servidor, certo? Como um agente da burocracia, certo? Bom, só para não ficar um pouco, quais são os bons critérios de policymaker orçamentários? Então, primeira coisa, consistência. Veja, se a gente não tem um objetivo dado, por isso que eu pergunto, até toda hora, eu repito assim, o que é o SUS 2050? Certo? Tá bom, 50 anos para trás já foi. Qual que é a cara? O que queremos? Ah, mas esse governo, ah, mas aquele governo. Não, não importa. Qual que é o projeto, eu chamo assim municipalista do Conasense, dos municípios para 2050? O que vocês querem? Nos seus municípios? Ou como comunidade que gere a saúde no nível municipal? Certo? A partir desse momento em que há um norte, e aquela velha história do Sêneca, né, não há bons ventos que ajudem quem não sabe para onde quer ir, certo? Você nunca chega no porto, se você não sabe qual que é o porto que você quer ir, certo? A partir do momento que você tem o norte, aí é ter consistência de políticas. Então, bom, eu preciso fazer um desenho de políticas que leve para isso, certo? Consistência é um ponto fundamental. Segundo, isso aqui parece ser bobo, mas não é. Parece ser simples, mas não é. Realismo. E o que é realismo? Outra questão que até eu volto um pouco, eu estou usando termos mais até pesados hoje, talvez que eu estou no cinema, né? Então, isso aqui é dramático, né? É um drama. A gente tem um pouco de infantilidade nisso, e as várias comunidades que, como eu tenho privilégio de conviver, porque estar aqui com vocês é um privilégio, a gente tem muita mentalidade, não, eu quero 15% de orçamento para setor X, 10% do PIB, 20%. Isso é o que eu chamo de não realista. O que é possível de se fazer hoje com os recursos que se tem hoje? Essa é a pergunta que o gestor tem que fazer imediatamente. Ser realista. E, de novo, quero chegar lá. É possível? Claro. Pô. Países que, do ponto de vista climático, geográfico, seriam inviáveis, são super ricos? Por que não? Claro que é possível. Talvez a má notícia não seja suficiente a extensão de nossa vida como servidor, ou a própria vida, para ver a obra completa. Mas, enfim, você precisa dar um andamento. Então, é preciso ter realismo. Certo? Não adianta desenhar política pública que não faz sentido ou não tem a menor condição de ser implementada nesse momento. Porém, você precisa começar a criar as bases para que o que no futuro vai ser realizado e hoje você não tem condições, eu vou chegar a um exemplo bem prático disso, certo? Seja feito. Então, realismo orçamentário, realismo nas previsões, realismo no que se pretende fazer. Tirar a mentalidade do que eu quero um sonho, que parece sonho infantil de criança, a criança quer tudo, que é um pouco da nossa mentalidade ainda orçamentária no Brasil, das diversas comunidades, e super bem intencionados. Certo? 10% do PIB, 15%. Não, mas peraí. Certo? Não estou falando que não se pode pleitear mais recursos, já vou falar um pouco disso também um pouco mais para frente, mas é fundamental ter realismo. Tá? O que dá para fazer hoje? E o que dá para fazer hoje para eu conseguir viabilizar o que eu não consigo fazer hoje para fazer amanhã? Como profissionais de saúde, por exemplo, vou falar isso. Estabilidade. Um mínimo de estabilidade das políticas. Talvez aqui esteja no setor mais privilegiado da administração pública brasileira em termos de estabilidade. Apesar de tudo, é um setor que tem um sistema único, que tem um conjunto de regramento mais ou menos estável, mas é fundamental ter estabilidade para você conseguir colocar esses planos. Tá? Quarto, seletividade. E aqui é um ponto importante. Seletividade. Seletividade, gente, não apenas do lado positivo. Seletividade do lado negativo. Certo? Talvez seja mais complicado e mais difícil selecionar os maus projetos e eliminá-los do que selecionar os bons projetos e continuá-los. Dinheiro que está sendo perdido não pode ser perdido. Então é preciso saber encontrar aquilo que não funciona e terminar para poder começar um outro projeto, uma outra tentativa que faça funcionar. Certo? Isso é um dos pontos brasileiros interessantes, que a gente fala, assim, os campeões nacionais. É importante você pick up winners, mas pick up losers. Pegar os perdedores é mais importante ainda. Certo? Então, qual que é o seu sistema de seletividade em que você consegue perceber, certo, que aquilo não está dando certo?
Aquilo não funciona e eu preciso, portanto, terminar. Certo? Porque, em geral, a gente vai ter a resistência. Vou continuar. Tá? Então, seletividade é um ponto fundamental. Por fim, clareza de comunicação. Né? Aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma. Isso é verdade. Né? É preciso comunicar para a sociedade. Certo? Por que clareza de comunicação é importante? Veja, gente, no brasileiro, em média, a brasileira não tem pavor de pagar imposto. Isso significa que a sociedade brasileira tem uma desconfiança gigantesca sobre nós. Não nos querem dar dinheiro, porque acham que a gente vai jogar fora. Uma sociedade em que as pessoas não querem pagar impostos, antes de tudo, significa que a sociedade tem uma baixa confiança na sua burocracia. E claramente, para quem é especialista, técnico e olha, o SUS é uma obra-prima. Você entregar a saúde num país como o nosso, com tantas carências e tão poucos recursos, é quase um milagre. Certo? Que é triste. Eficiência com baixos recursos é fila. Né? Então é preciso comunicar isso. É preciso conversar. É preciso conversar o tempo todo com a sociedade local, com a comunidade, para que as pessoas entendam o trabalho que está sendo feito por vocês. Certo? Isso é fundamental. Certo? Orçamento no Brasil é aula chata. Eu falo para o pessoal da administração, quando eu vou dar aula de orçamento, tudo na graduação, eu falo, vocês vão achar minha aula chata, né? Mas é porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem pouca comunicação. O cidadão acha que não tem nada a ver com isso. Quando, na verdade, ele tem tudo a ver com isso. Então, clareza e comunicação são fundamentais. É preciso comunicar o que está falando. É preciso convencer as pessoas. É preciso que as pessoas entendam que o dinheiro que está sendo pago tem um uso extremamente relevante e importante. Tá? Bom, eu vou passar para você uma estrutura super simples, tá? Que é o que eu chamo do orçamento, um framework de gastos de médio termo. Tá? Então, como é que ele funciona? Vou mostrar para vocês aqui. Ô, louco, o negócio aqui ficou grande. Tá. O que é mais ou menos isso daqui para vocês entenderem? O modelo é um modelo genérico, é super simples. Eu vou olhar aqui o meu de baixo, aqui vocês olham em cima. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Bom, como eu falei para vocês, eu preciso de seletividade, eu preciso de consistência, eu preciso ter um objetivo. Então, você pensa, o azulzinho mais claro é o custo dos programas que existem e as novas iniciativas que eu estou programando. Tá? Por que está caindo? Por que ele vai reduzindo? Ora, por dois motivos. Primeiro, a política pública precisa alcançar algum resultado. Certo? E aí, quando ela se conclui, começa outra. Tá, eventualmente eu tenho algumas coisas de saúde pública que eu preciso continuar permanentemente. Para elas vem o segundo ponto. Horas, a cada ano que passa, eu aprendo melhor a fazer e, portanto, eu consigo fazer de uma forma mais eficiente. E, portanto, vai reduzindo o custo. Certo? É aí o que abre? O que a gente chama que esse azul mais escurinho, que são as poupanças, né? As economias. Tá? Eu tenho aqui, num país saudável, que a economia cresce, isso nós temos uma peculiaridade, a gente me pergunta, mas não é demais pensar, olha, gente, infelizmente o Brasil não cresce muito, mas é o nosso problema. Aí vocês podem passar para frente, olha, Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento, Secretário, aí é problema de vocês, vão entregar mais crescimento. Mas, em geral, boa parte dos países do mundo crescem. Isso é uma má notícia. Tá? Em 1980, a gente tinha 30% da renda per capita americana. A gente tem 15%, o que significa que a gente, nos últimos anos, a gente decresceu, a gente empobreceu relativamente. Isso é ruim. Tá? Mas vamos acreditar que essa situação tende a mudar. Enfim, de qualquer forma, esse espaço aqui, que eu acho que é marrom, certo? É o que a gente chama de espaço fiscal. Certo? Então, o que é importante? Que é uma coisa que não existe nas nossas técnicas orçamentárias. Qual é o espaço fiscal do ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7, ano 8, ano 9, ano 10? E, a partir daí, eu consigo dimensionar as políticas públicas que eu preciso fazer e que eu ainda não consegui fazer. Certo? Então, eu preciso planejar também espaço fiscal, criar espaço fiscal para continuar a minha política pública e alcançar aqueles objetivos, certo, que eu planejei lá atrás. É uma estrutura simples isso. Certo? De pensar no médio e longo prazo. Tá aí o custo junto. E aí eu tenho, claro, uma contingência, que é esse, acho que é
salmãozinho, bege, eu não sei. Não sou daltônico, mas não sou bom de cor. Enfim, que aí você tem um espaço de contingência, certo? Que todo ano você tem alguma coisa que acontece, você precisa ter lá um percentual de 3%, 4%, certo? Em geral, os livros as missões, né, do FMI, Banco Mundial, que trabalham com diversos países desenvolvidos também, da OCDE, falam 3% a 4% no máximo é o que você precisa de contingência quando você tem um bom planejamento. Na Austrália e Nova Zelândia é o que é onde melhor em termos de orçamento no mundo atualmente. Bom, então o que é? Uma definição. Um arcabouço fiscal de médio e longo prazo inclui um forte indicador de recursos futuros para cada setor. Então, qual é o planejamento que vocês vão ter? Porque, reparem, as perguntas trazem em si os próximos passos. Tá? Pode falar, mas eu não consigo planejar isso. Por quê? Ah, porque eu não tenho capacidade interna. Então, você tem um problema. Qual é o primeiro passo para você planejar isso? Achar alguém que planeje. Não, eu tenho uma certa volatilidade dos repasses da minha tributação. Opa, a conversa é outra. E assim sucessivamente. Então, como é que eu consigo chegar num bom planejamento da minha arrecadação? Certo? Se não dá para fazer hoje já, o que eu preciso fazer para melhorar a qualidade? Tá? Segundo, dentro de tal indicação, uma distinção entre programas de gasto em andamento e os novos. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Certo? Inclusive políticas públicas que não demandam gasto em si. Exemplo, olha, eu não tenho profissionais de saúde. Então, peraí, sua demanda é outra. Qual que é a sua demanda? Sua demanda não é nem no Ministério da Saúde. Sua demanda é no Ministério da Educação. Certo? Acreditem. Alemanha, Coreia do Sul, coordenam as políticas educacionais para atender às necessidades da sua sociedade e da sua administração pública. Aonde se criam cursos de medicina? Na Coreia do Sul, onde precisa. E por que é bom isso? Porque você não forma desempregados. Você forma pessoas que vão ter emprego. Certo? Aí você não fica formando um monte de gente que, no final das contas, vai ter uma dificuldade enorme de se empregar, porque a oferta, certo, de profissionais não tem nada a ver com a demanda. Mas isso é preciso, então, o quê? Se perguntar, qual que é a necessidade de profissionais que vocês têm para agora, para 2030, para 2040 e para 2050? Para 2050, se vocês desenharem bem e conseguissem fazer as demandas corretas, vocês formam qualquer tipo de profissional. Porque as pessoas que vão se formar em 2050 nem nasceram. Certo? Mas se não fizermos isso, se não se planejar, não se perguntar, em 2050 vai chegar com os mesmos buracos de hoje. Ou com outros, mas com certeza com buracos. Tá? Gente, não tem segredo. Alemanha, Coreia do Sul, os países fizeram isso. Gente, quem é mais empregador que a administração pública? Então, uma das políticas básicas de orçamento que tem que se fazer a médio e longo prazo é perguntar o que eu preciso de profissional. E eu preciso fazer a demanda com os atores corretos para ter essa formação. Pode ser que vocês não consigam no médio e curto prazo. Mas o papel de vocês fizeram. Olha, eu preciso disso e eu não tenho. Na minha região falta isso, isso, isso. Certo? Quer formar gente que vai ter emprego? Me ajuda e me fornece esse profissional que eu vou contratar. Tá? Enfim, identifica medidas para produzir economia em programas de baixa prioridade, a fim de criar espaço fiscal para novos programas. Então é importantíssimo essa capacidade. Selecionar os maus projetos, reduzir os maus projetos, aprender. Gente, não tem ninguém melhor para fazer isso do que vocês. Não tem ninguém melhor para fazer isso do que quem está lá no dia a dia tocando a política pública. Só que é preciso avaliar, é preciso cortar. E lembrem-se, toda vez que você reduz algo que não funciona, você abre espaço para que algo funcione. Porque você vai usar as mesmas pessoas, você vai usar os mesmos recursos de uma forma diferente. É aquela história, fazer isso é fechar o espaço do passado e abrir o espaço para o futuro acontecer. Tá? E, enfim, ter estimativas de custo detalhadas de qualquer nova iniciativa ou programa. Tá? As pessoas erram. Mas eu preciso começar a pensar. Tá, então 2050, qual é o custo para a gente chegar lá? Bom, alguns diagnósticos um pouco mais de curto prazo. Tá? Então, fatos relevantes do Brasil. A gente tem um baixo valor absoluto de gastos. Tá?
Então, essa primeira parte que eu quis falar um pouco para vocês é uma parte um pouco mais genérica, mas super importante sobre a natureza do orçamento, a natureza do processo de planejamento. E segundo aqui, eu queria comparar um pouco para vocês e falar sobre o cenário geral. Tá? E aí entrando um pouco mais no curto prazo da nossa situação. Então, a gente tem um baixo valor absoluto de gastos. Tá? Então, o Brasil aqui, olha, quanto aqui? Ó, o governo gasta 3,8%, isso aqui é do censo de 2009, do IBGE, 5,8% das famílias. Tá? O que isso é uma coisa que a gente precisava conversar para as pessoas. Né? Eu acho engraçado que às vezes eu falo com os jornalistas, falam, olha, não tem coisa mais ineficiente do que saúde privada no Brasil. Aí olha assim, mas como? Aí eu falo, meu amigo, não confunda hotelaria bonita com eficiência. Não é porque você chega num hospital lá com o elevador, você aperta lá o botão, ele já fala C. Aí você entra lá no C, ele para no andar que você precisa ir. Fala, nossa, isso aqui é eficiente, funciona bem. Não, isso não é isso, não tem nada a ver. Tá? Porque se vocês pensarem, olha, a gente gasta aqui, está quase 10% do PIB. 5,8% são as famílias, que é o gasto privado. Obviamente é um Brasil extremamente desigual. Então, na verdade, quem paga plano de saúde, e caro, é um pedaço bem pequeno. Quem paga, paga muito. Mas muito. Mas tanto. Mas tanto. Que mesmo sendo uma parcela pequena da população, dá tudo isso daí. Tá. Então, isso é uma coisa que deveria ser repetido quase o tempo todo. Olha, nós entregamos saúde para quase 200 milhões, com 3,8% do PIB. Saúde privada gasta para meia dúzia, 6% do PIB. Aonde é bom ou mau negócio? Tá? No fundo, gente, existem condições técnicas para explicar isso. Tá? Saúde é como se fosse um seguro coletivo. Quanto mais gente você põe no plano, mais barato fica. Se você tem um plano em que você só tem pessoas com características de saúde que são mais difíceis, mais problemáticas, o plano fica mais caro. Quanto mais gente você coloca nesse plano, mais você dilui. Quanto mais gente entra, mais fica barato. Menos fica relevante aquele caso caro que eu vou ter que atender. Você chega no limite, quando você põe a população inteira dentro de um sistema de saúde, certo? Você tem o menor custo possível. Tá? Acredite se puder, isso não é magia, isso não é ideologia, isso é teoria econômica. É um seguro. Quanto mais gente você põe, mais você dilui o risco. Se você trabalha em prevenção, então, maravilha. Certo? Deixa eu ver se eu tenho Estados Unidos aqui. Não tenho Estados Unidos. Tá? Vejam só, o Reino Unido é 8% público e 2,2% privado. Sabe por quê? Porque ninguém precisa correr para o privado lá. Aliás, é uma coisa que os brasileiros precisavam entender. Por que escola e plano de saúde é tão caro? Certo? Porque eles são monopolistas. Porque você fica preso. Você não tem opção pública. E opção pública é muito mais barato. Que eu falo que o Brasil está preso num mau equilíbrio mental. Então, comunicação, clareza, que eu falei, é fundamental. Isso precisa ser explicado o tempo todo para a população. Bom, então a gente tem gastos privados excessivamente altos, e eu falo que é o fator da desigualdade, porque quem paga isso é um pedaço muito pequeno da população. Tá? Então, as pessoas que têm mais dinheiro no Brasil, que acham que estão bem pagando plano de saúde, na verdade, desculpa a palavra, são trouxas. E a gente tem gastos públicos baixos em termos absolutos. E aí eu pergunto, que Brasil nós queremos? Tá? Porque, olha, eu venho falando isso desde a emenda constitucional 95, quando passou o limite teto do gastos. Não que você não precisa ter austeridade fiscal, você precisa ter responsabilidade, óbvio, isso daí não é. Isso é um princípio básico. Mas ali tinha um problema fundamental. Aqui está o gasto público brasileiro per capita. Claro, esses valores vão mudando um pouco, talvez seja um pouquinho maior, mas 606, certo? Então, veja, se a gente quiser ser Portugal ou o Chile, for o Chile, tem que dobrar. Se for Portugal, triplicar. Se a gente for como o Reino Unido, e se alguém perguntar, sem eu começar com isso, quem é mais eficiente, Brasil ou Reino Unido? Todo mundo aqui vai falar, não, o Reino Unido, com certeza, mais eficiente que o Brasil. Os ingleses têm lá a pontualidade britânica, são super, pensam no longo prazo, tiveram império, bababá, então beleza. Se a gente for eficiente que nem o Reino Unido e quiser repetir o Reino Unido, são 3 mil. Pergunto para todos que trabalham com saúde, como nós vamos chegar em 2050 nesses valores? Porque vem cá, é impossível. Ninguém no mundo faz saúde com um país desenvolvido com 600. Ninguém. Ninguém. Isso não existe. Não tem milagre. Não vai acontecer. Então, qual que é a trajetória de elevação dos gastos públicos per capita para 2050?
Alguém falou aqui baixinho aqui, fala para os candidatos. Vocês têm que falar. Vocês têm que falar. Se vocês não falarem, não sou eu, político, que vou falar. Não é a minha área. A área é de vocês. O profissional da saúde tem que falar. Se não, o político que vai gerir o hospital? É o político que vai ser o gestor da saúde? Não, peraí. Esse é um comentário, eu até agradeço, mas é importante. São vocês que precisam falar. Volto para a clareza de comunicação. Se vocês não falarem, quem que vai falar? Hein? Não vai vir um Banco Mundial, aqui até pode vir, né? Que o Banco Mundial tem dinheiro e gosta. O Banco Mundial serve para isso, né? O Banco Mundial, gente, ele foi aberto, ele foi criado para recuperar a Europa. Depois que a Europa se recuperou, olharam lá para o Banco Mundial e falou: bom, o que a gente precisa fazer? Vamos ajudar o país pobre. Senão a gente acaba com isso. O Banco Mundial foi criado para recuperar a Europa. Acabou a missão da Europa, ou a Europa Ocidental, ele passou a ajudar os países pobres. Você está lá, então faz o estudo, vocês têm que fazer isso. Mas isso é uma pergunta séria, gente. Como a gente vai alcançar lá? Veja, se vocês não tiverem o desenho de políticas públicas consistente, seletivo, claro, realista, ninguém vai dar esse dinheiro para vocês. Ninguém. A sociedade brasileira, ela se nega a dar se ela não acredita. Certo? Isso não depende de boa vontade partidária. Certo? De um ou outro partido. De novo, a gente não pode depender da boa vontade das pessoas. É preciso convencer a administração a isso. Certo? Bom, enfim. Subfinanciamento é óbvio. Então, quais outras questões são relevantes? Tá? Bom, eu vou mostrar para vocês agora, já chegando então nos finalmente, tá? Uma pesquisa que a gente fez sobre gastos públicos. Então, a gente identificou no curto prazo, a gente tem o problema do planejamento geral. E quais são consequências disso? Bom, já tem o subfinanciamento, está lá dito, certo? Mas volto, sem planejar e sem mostrar o SUS 2050, vocês não vão conseguir mais recursos, acho pouco provável. E lembre-se, tem competição de outros setores. Tá? Mas quais são outros problemas que a gente enfrenta aqui? Bom, a gente pegou e analisou as despesas que a gente chama de licitáveis. Tá? O que são essas despesas? Pegamos aí a série. Tá? Aqui são dados do FINBRA, porque eu peguei genérico, não peguei só da saúde. E o que a gente mostrou? Vamos fazer o seguinte, olha, rodar a folha de pagamento não é difícil. Você pega lá, manda o Excelzão para o banco paga. Pagar encargo, também não. Pega lá a guia e paga. Certo? Pagar dívida, também não. Difícil é fazer licitação. Então, esse é o percentual de despesas licitáveis no total de despesas da saúde. O que é curioso, que vem caindo de 47%, vai se mantendo, caiu para 43% até 2009. Paramos em 2009, porque 2020, obviamente, foi um ano completamente atípico. E a gente foi entender, bom, como é que funciona, quanto que consegue ser executado destas despesas que são licitáveis. Tá? Então, para entender, tiramos do que é mecânico e fomos, então, para o que tem que rodar uma licitação. E aí pegamos aqui, fração do orçamento da saúde não executado, aí a gente foi para o CIOPS. Tá? O CIOPS é muito bom porque tem a dotação. O FINBRA não tem a dotação. Então, com a dotação, eu consigo entender o que vocês planejaram para cada um dos anos. E a gente chegou à seguinte conclusão. Tá? Quando a gente pega não só sobre o liquidado, tá? A gente pega só sobre o empenhado, tá? Ou seja, o que vocês... Tem o total que foi... Tem a dotação total e o valor total que foi empenhado do orçamento. Em média, a gente tinha 10% e hoje está em 15%. Então, aumentou de 10% para 15%. Então, em geral, na saúde, 15% do que não foi planejado, 15% do que foi planejado, de despesas que são licitáveis, não são realizados ano a ano. O que é bem relevante. Bom, aí a gente foi olhar também, tá? As despesas correntes. Então, quebramos lá, pegamos lá 4.320, tá? Depois tem os blocos, né, que pode fazer a equivalência, não falo sobre isso. Mas pegamos a 4.320, despesas correntes versus despesas de capital, e nas despesas correntes, a gente vê que esse número é em torno de 12%. Vê, gente, olha só, despesa corrente, por exemplo, arroz e feijão. É arroz e feijão, né? Do dia a dia, né? Não tem nada demais ali. Aquela citaçãozinha corrente.
A palavra da língua portuguesa, ela dá conta bem no sentido. É recorrente, é aquilo que você faz o tempo todo. E mesmo assim, de cada R$10, R$1,2 não está acontecendo. Certo? Quando a gente entra para despesas de capital, que é criar infraestrutura, que é criar estrutura, certo? O negócio fica dramático. É quase para cada R$2 planejado por ano, só um é executado. Certo? Ou seja, além do subfinanciamento, a gente tem aqui uma terrível... A Blenda me proibiu de usar a palavra, não devia ter falado isso, porque toda é dramática paralisia no uso dos recursos. Certo? Então, opa, tem um problema grave aqui. Certo? Pode ser por conta do problema do planejamento, que é aquela história, quando você... E qual é o problema do planejamento, né, gente? Infelizmente. Eu até brinco, né? Você acordar e ver o que eu faço hoje. Imagina se fosse a vida pessoal de vocês, fosse tomada assim. Você acorda e fala, o que eu vou fazer hoje? Vou trabalhar. Então vou trabalhar. Legal, vamos lá. Vou no supermercado. Né? A administração pública brasileira, infelizmente, quase vive assim hoje. E de novo eu volto. Não é cultura. Isso é falta de desenvolvimento. É preciso criar capacidade para fazer isso. Primeira lição, abolir a ideia da cultura. Nós não temos absolutamente nada de extraordinariamente diferente dos demais. É uma história comum. Infelizmente, é uma história comum de países em desenvolvimento. Não há nada atípico nessa história. A única atipicidade brasileira é que nós somos um mundo, um continente. E nós vivemos só olhando para nós mesmos. Porque dava muito bem para passar a vida inteira no Brasil, viajando todo ano, sem sair, e todo ano conhecendo um lugar novo. Nós somos gigantescos, demais, grandes e distantes das economias desenvolvidas. Certo? O que dá essa sensação um pouco de singularidade. Certo? Você brinca, minha família de origem portuguesa, eu sempre falava, né? Portugal é um país que se desenvolveu muito nos 40 anos, né? Mas toda vez que um português viajava até a França, ele era humilhado. Porque ele saía de Portugal e voltava. Puta, isso aqui é ruim. Certo? Porque uma certa competição faz bem, a gente não tem esse espelho. Enfim, nós não temos absolutamente nada de extraordinário cultural que nos prejudique. Isso aí, gente, é investir em gestão. Planejamento, você precisa desenvolver as técnicas, precisa aprender no seu nível federativo, que seja no município de grande ou pequeno porte, e começar a criar. Se eu não consigo fazer hoje, o que você precisa fazer para daqui 10 anos estar planejando melhor? Se essa é a tarefa possível. Qual é a tarefa possível de se fazer hoje? Certo? Se eu não consigo planejar. Não é possível que em 20 anos não vai melhorar o planejamento. Então eu preciso melhorar. Não tem nada aqui de teórico, não tem nada aqui de sonhador. A pergunta é, o que é possível de se fazer hoje? Em função do contexto político, em função do contexto financeiro, em função do contexto de pessoal eventual que vocês tiverem. Bom, enfim... Parcela de despesas que envolve o pagamento de ativos, inativos, encargos, dívidas e precatórios, que a gente chama de maneira mecânica, vem crescendo ligeiramente como fração dos gastos, tá? Provavelmente pressionando para o pessoal. E é um crescimento do chamado empossamento dos recursos, de forma relevante nas despesas correntes e ainda mais expressivo nas despesas de capital. E a gente vai olhar depois no saldo dos fundos, né? Eu até comento nos fundos municipais de saúde, pega lá os dados, está crescendo a proporção de valor lá depositado em conta corrente em função do total de receita por ano. Tá? Bom, as dificuldades de execução do orçamento acabam por acarretar o acúmulo de recursos no financeiro e a realidade, portanto, leva a 2 problemas graves. Falta de financiamento, aquela pergunta, aquela conversa inicial é importante. Se nós temos, como é que a gente, para chegar no Chile, a gente precisa dobrar o gasto per capita, certo? E cá entre nós, viu, não desanimem. Eu não sei se o sistema de saúde britânico é mais eficiente que o nosso. Eles são tão mais ricos, mas tão mais ricos, que talvez a gente seja muito mais eficiente. Mas, infelizmente, eficiência com pouco recurso é fila. E fila muda o estadiamento de doença e traz morte. Então, grande coisa, infelizmente, ser eficiente nesse setor que é tão fundamental. Tá, enfim. Bom, só para finalizar, então meu tempo aqui já está terminando, a gente fez uma survey com vocês,
os quais, me serve a mania de ficar falando palavra em inglês, uma pesquisa com vocês, a qual eu agradeço muito, provavelmente alguém aqui deve ter respondido, agradeço muito, em que a gente perguntou um pouco da percepção de vocês, o porquê disso. Tá? Então, aqui está as áreas do país que responderam, os municípios em azulzinho. Nós tivemos 2.869 respostas, tá? Então, um percentual bem grande do país, dos 5.570. O pessoal aqui do Centro-Oeste mandou bem, agradeço. Olha, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso super bem. Né? Tá? E o que a gente respondeu? Algumas perguntas para tentar entender talvez o porquê disso, de percepção. Primeira coisa que a gente perguntou. Tá? Eu trouxe uma síntese, tá? O estudo é mais longo e depois vai sair, acho que quando a gente está trabalhando vai sair o relatório, vocês vão ter acesso a tudo isso, mas aqui eu trouxe só a síntese, diria, do necessário. Então, primeira coisa, quem que faz os processos licitatórios? E o que a gente observou é que, em geral, somente 17,50% é a Secretaria Municipal de Saúde. O resto está na mão de uma diretoria de compras, algum outro órgão que eventualmente faça isso, o que talvez seja um problema. Porque quem faz não entende tão bem. Tá? Então, isso é um problema. Tá? Então, essa é uma das primeiras coisas que levantou um pouco da nossa atenção. Olha, quem está rodando essa máquina de licitação não é necessariamente o pessoal da saúde. Tá? Não temos tempo para isso, mas todo o processo orçamentário envolve a Secretaria Meio, que é a Fazenda e o Planejamento, se você tiver Fazenda e Planejamento no seu município, com a Secretaria Fim. Do ponto de vista teórico ideal, o pessoal do meio deveria apenas copilar e apoiar o fim que rodaria isso. Tá? Enfim, isso aqui é uma coisa que chama bastante atenção. Segundo, tá? Só para vocês lembrarem, a gente fez isso entre 2020 e 2021, portanto, aqui tem coisas ainda que estão bastante relacionadas com a pandemia. A gente perguntou quais são as 3 principais dificuldades para a contratação. Então, preços abusivos devido à pandemia, receio de descumprimento de existências do controle externo, foi a segunda pergunta, o segundo ponto mais falado. Realização de pesquisa de preço com 3 orçamentos, ausência de empresas capazes de oferecer os produtos. Enfim, assim, sintetizando, o que a gente concluiu aí de percepção de vocês? Primeiro, então houve um colapso do mercado, deixa eu olhar aqui que você não consigo ler. Colapso do mercado em decorrência da pandemia. Então, um aprendizado importante, se tivermos uma pandemia de novo, não acreditem nas leis de oferta e mercado, porque quando tem pandemia, o mercado não funciona. Aprendizado importante. Aprendizado importante para a gestão da saúde, para os órgãos de controle, Ministério Público, certo? Não funciona. Tá? Diversas respostas. Tá? Alemanha. A Alemanha ela usou os órgãos colaborativos, os fóruns de coordenação dos entes federativos para dar uma resposta única. Tá? Foi a solução alemã. O governo federal alemão ele não fez uma intervenção, ele só deu suporte, mas os estados, os Länders lá, se uniram e fizeram aquisições conjuntas. Tá? Ok, a Alemanha tem mais maturidade política que nós, é um país desenvolvido. Espanha, a Espanha foi diferente. A Espanha, o governo federal espanhol centralizou as atividades, certo? Centralizou até o controle da polícia para poder fazer a política de distanciamento social. Outro país, outra realidade. Enfim, tem muitas formas de se lidar a isso e com certeza nós vamos achar a nossa, mas é importante ter isso em mente. Segundo, faltas de ofertante em geral. Tá? Isso não acontece, por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos, que não existe lugar que você faça uma licitação e não apareça ofertante. Talvez seja um caso importante, você está num lugar em que não há as pessoas que você precisa, não há as empresas que você precisa para te oferecer, e, portanto, a gente precisa pensar em termos de política pública, porque o município não consegue dar conta disso sozinho, é uma vítima, só que precisa levantar e precisa falar, porque senão vai ficar levando o pau do Tribunal de Contas porque não tem 3 pesquisas de preço. Ou as pesquisas de preço são muito parecidas, ou as pesquisas de preço, aquelas coisas, tudo que aparece lá. Tá? Enfim. Terceiro, problemas com controle externo. Tem alguma relação com o controle externo, certo? Que não está ajudando nessa máquina. Tá? Bom, depois a gente fez uma pergunta ao contrário, que era, na verdade, uma forma de tentar fazer um check. Olha, se você quiser alguma coisa para ajudar, para te solucionar, o que você gostaria? Orientações técnicas para a gestão municipal durante a crise, medidas não farmacêuticas implementadas por municípios similares ao seu, a evolução dos casos de Covid em municípios similares, modelos de compras públicas autorizados pelos tribunais de contas, recomendações de políticas com base em pesquisa científica. Tá? E qual que era a ideia, na verdade? Bom, a gente fez a pergunta direta. Tá,
Então, o que vocês acham que é problema? Depois a gente lançou algumas soluções, e na verdade era uma pergunta indireta para checar. E de novo apareceu orientações técnicas de gestão, modelos de compras públicas autorizados pelos tribunais de contas. Opa, tem algum problema com o controle aí. Certo? Que, enfim, é preciso aí pensar um pouco se isso tem a ver com uma qualidade do regramento que não é tão boa, ou se tem a ver com uma atuação do controle que talvez não seja tão boa. Certo? Essa é uma questão que a gente está tentando ainda entender. Então, em síntese, a análise dos dados aí do questionário revelou que razões estruturais foram relevantes apesar da pandemia. O que é curioso, você teve essa pandemia, mas lá atrás os problemas de sempre estavam se lidando. Tá? Isso é uma coisa até curiosa, gente, porque o que pareça, pandemias acontecem. E aquela história, né? Grandes crises acontecem. Certo? Você tem grandes enchentes que não são previstas. Então, aprender a lidar com essas situações é uma questão importante para a gestão. Tá? Lidar com o imprevisível. Né? A gente, quando trabalha com essa parte, a gente fala como é que você vai mitigar os riscos que não são previsíveis. Quais são? Sabe o que? O pessoal do mercado financeiro é bom de fazer isso. Eles falam cenários de estresse. O que é cenário de estresse? O que eu faço se der ruim? Mas muito ruim. Isso é cenário de estresse. Então, como a gente faz cenário de estresse aí? Tá? Então, a gente viu isso tanto como os problemas, como com as propostas de solução. Então, enfim, gente. Termino aqui perguntando para vocês, tá? O que será o SUS 2050? Ah, não vou estar aqui. Sempre vai ter um ano em que nenhum de nós vai estar aqui. Certo? Ninguém aqui é permanente, ninguém aqui é Highlander. Gostava desse filme. Quem gosta de Queen, então, aquela música lá sensacional. Who Wants to Live Forever. Ninguém é eterno, mas o SUS é. Certo? Enquanto houver país, enquanto houver Brasil, o SUS é. Então, o que é o SUS 2050, 2040, 2030? Quais são os profissionais de saúde que vocês precisam? Quais são os problemas de planejamento que vocês precisam resolver? Quais são os instrumentos? Quais são os problemas eventuais regulatórios? Certo? Responder essas perguntas é fazer também um orçamento. Tá? Então é importante a gente deixar de lado essa ideia que não temos cultura de planejar e começar a enfrentar o problema do planejamento de cara. Certo? Falta de pessoal? Problema regulatório? 4.320 do dia 17 de março de 64 é muito velha? Precisamos reformar? Qual que é o problema? Certo? Existe uma área enorme da saúde pública que ninguém vai responder melhor do que vocês. Certo? E aquela história. O vazio não ocupa espaço. Se vocês não falarem, alguém vai falar. Tá bom? Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição. Tá bom?